Oitavo ano, iniciando o nosso segundo capítulo, as sociedades em movimento, tendo aí como um primeiro texto, a humanidade se desloca. Nós vimos aí que alguns povos levaram dezenas de milhares de anos para se espalharem pelo planeta. E depois disso, alguns grupos deixaram de ser caçadores e coletores e começaram a se fixar na Terra. Vamos relembrar aí um pouquinho. Inicialmente, aqueles grupos primitivos viviam se mudando de um lugar para o outro em busca do alimento. Eram povos nômades, se mudavam de um lugar para o outro. A partir do momento que eles se fixaram na terra, principalmente em um local próximo à água, e começaram aí a desenvolver a agricultura, desenvolver a criação de animais, começou aí a ter um primeiro povoado diante desse agrupamento de pessoas. Então, a agricultura ela foi fundamental para que o ser humano se fixasse na terra e começasse aí a existir esse primeiro núcleo de pessoas, em um povoado. E depois esse povoado foi crescendo e se tornando cidades, pequenas cidades. Mas o que nós precisamos compreender dentro desse deslocamento, desse momento em que o ser humano se fixa na Terra? Começou a existir aí um governo, porque alguém deveria ser o líder. E tinham famílias dentre esses grupos que elas se destacavam, ou seja, elas lideravam. E a partir desse momento começou a haver um governo, começou a se desenvolver leis, regras de convívio para o grupo, começou a haver uma hierarquia social, quem era responsável pelo comércio, quem era responsável aí pela guerra, quem era responsável por cuidar do sagrado, ou seja, um chefe religioso, quem era responsável pelo plantio, pela colheita, pela criação de animais. Então, nós podemos notar também que houve-se aí uma divisão desse trabalho dentro dessa hierarquia social. Outra coisa que nós podemos notar é que em meio a isso, em meio a essa política que começou a existir, as relações elas foram se tornando cada vez mais complexas dentro do grupo. E os deslocamentos, os descobrimentos de novos territórios começou aí a dar uma nova formatação para o mapa mundi. E esses deslocamentos populacionais, fazem parte dessas civilizações primitivas, de sociedades que começaram a existir, que começaram a se formar e até mesmo deixaram de existir. Mas uma coisa interessante que vem sendo falado aqui, que esses deslocamentos que envolvem grandes números de pessoas, eles estão relacionados à expulsão populacional, eles estão relacionados a guerras, a conflitos, a perseguições étnicas, religiosas, e que todo esse movimento populacional, esse deslocamento que envolve uma grande quantidade
quantidade de pessoas é chamado de êxodo, ou seja, é a saída de um grande número de pessoas. E um exemplo muito conhecido é o êxodo rural, quando várias famílias, vários trabalhadores rurais, por diferentes motivos, acabaram deixando o campo e partindo para a cidade. Mas é